O manga-larga mastrador da Agromaripá possui grande desempenho reprodutivo, atingindo mérito e reconhecimento por meio da seleção genética e do aprimoramento da raça. Desde a sua fundação em 1979, a Agromaripá investe em qualidade e hoje é uma referência de centro de seleção e melhoramento genético. Informações: acesse o site da Agromaripá. Olá, eu sou a juíza Tâmara. Irei comentar com vocês sobre a categoria aberta Jovens Cavaleiros. Aí a categoria de entrada, a porta de entrada para os jovens concorrentes na equitação de trabalho. O terceiro colocado, a amazona fez uma boa prova, estava concentrada, manteve um bom ritmo de marcha durante todo o percurso. Isso é muito importante. Gostei muito dessa característica da amazona. Porém, a ansiedade, não sei se por primeira prova, a atrapalhou um pouco. A amazona precisa cuidar das transições, sair dos obstáculos para depois pedir a transição. Isso vai melhorar bastante aí as suas notas, melhorar bastante aí a execução dos seus exercícios. Mas no geral foi uma boa prova, muito agradável de se ver. Já o segundo colocado teve uma relativa vantagem sobre o terceiro. O conjunto estava mais seguro, um conjunto mais experiente nas provas. A execução dos obstáculos saiu mais tranquila. Teve algumas precipitações, alguns erros, claro. A estabilidade da cabeça do animal tem que ser corrigida. Isso pode prejudicar aí futuramente esse conjunto. Então, cuidado aí com essa instabilidade. Trabalhar bastante aí as flexões de cabeça para ela ficar mais tranquila. Já o primeiro colocado se sobressaiu em relação aos demais, realizou uma excelente prova, muito tranquila, um bom ritmo, porém deve cuidar mais dos altos, né? Não deixar esses altos ficarem irregulares, observar bem esses altos. No geral, a prova foi muito agradável, parabéns a todos os concorrentes da categoria aberta Jovens Cavaleiros. Na categoria Cavalos Novos A, a entrada dos jovens cavalos à modalidade de equitação de trabalho. O terceiro colocado fez uma belíssima apresentação, porém o conjunto não se atentou aos andamentos exigidos no regulamento 2021, o que impossibilitou que esse conjunto tivesse notas acima de 6. Foi uma prova muito bonita, um animal muito bem colocado na mão do seu cavaleiro, um conjunto muito bonito de se ver. Porém, o erro no andamento impossibilitou que esse conjunto chegasse aí na primeira colocação. O segundo colocado, este sim, dentro do andamento correto para essa categoria, realizou uma grande prova, com transições suaves. Em alguns momentos o animal ficou um pouco ansioso, porém para essa categoria isso é muito natural. Esses animais são jovens, estão sendo apresentados aos obstáculos, à prova em si, então essa ansiedade por parte dos animais é normal. Com o tempo, esse conjunto aí promete grandes feitos. Já o primeiro colocado, a amazona mostrou total consciência do seu cavalo, uma belíssima conexão entre o conjunto, suavidade, precisão na execução dos obstáculos, uma prova de encher os olhos. Meus parabéns aí a todos os concorrentes, continue praticando, queremos ver mais provas
belíssimas como essas aí. Meus parabéns a todos. Olá, eu sou Alberto Guerra, juiz da equitação de trabalho, e eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a categoria amador, começando pelo terceiro colocado, José Alves, junto com o Hidalgo da Prata. O Hidalgo é um cavalo que se movimenta muito bem, é um conjunto que tem realmente muito potencial dentro da modalidade. Em alguns momentos, a transição, principalmente de saída dos elementos, penalizaram um pouquinho mais a sua apresentação, mas de maneira nenhuma comprometeu a apresentação geral do conjunto. Uma apresentação bastante consistente, e é um conjunto aí que tem bastante potencial e muito chance de crescimento dentro da modalidade. A Carla Junqueira, junto com o Único, na segunda colocação, também uma apresentação muito consistente. Já é um conjunto que trabalha junto há bastante tempo dentro das provas, né? Também com transições muito boas e equilibradas. O Único também é um cavalo que se movimenta muito bem. Ele apresentou umas pequenas reações de embocadura, de cabeça, né? Um pouquinho de mobilidade em alguns obstáculos. Isso acabou penalizando um pouquinho mais a sua apresentação. Mas a Carla, junto com o Fantástico, também fez uma apresentação muito consistente, da mesma forma como com o Único. As transições muito equilibradas, muito suaves, e isso favoreceu bastante a apresentação como um todo, né? E então, dentro desse contexto todo, a apresentação da Carla junto com o Fantástico foi a apresentação campeã dessa categoria, especialmente por esses detalhes, né? Uma atenção sempre na abordagem dos obstáculos, né? A retidão junto aos altos, e dentro dessa movimentação favoreceram muito a apresentação da Carla junto com o Fantástico. Parabéns a todos os concorrentes, espero encontrá-los nas próximas etapas do Campeonato de Equitação de Trabalho. Um abraço. E eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a colocação final dos 3 conjuntos aí da categoria aspirantes. O Matheus Moraes, junto com o Soberano do Paraíso, fez uma apresentação bastante consistente. Em alguns momentos durante a apresentação, apresentou algumas reações e também um pouco mais de energia na sua movimentação entre um obstáculo e outro, poderia favorecer ainda mais a sua apresentação. O Gustavo Catim, que ficou em segundo lugar, junto com o Hulk do Paraíso, já vem demonstrando uma evolução do conjunto há algum tempo. Já nas provas anteriores nós podemos perceber isso. Um pouco mais de energia também durante a movimentação, e as transições, em especial as transições crescentes, favoreceriam ainda mais também a sua apresentação. Em alguns momentos o Hulk apresentou algumas pequenas reações dentro da apresentação. E o Paulo Roberto, junto com o Farrapo, uma apresentação muito consistente, muito madura. O Farrapo é um cavalo muito sério, sempre prestando atenção aos comandos do cavaleiro durante toda a apresentação. Foi uma apresentação bastante coerente também com o que nós imaginamos como o ideal dentro da categoria. Certo? Então, meus parabéns aos 3 concorrentes, meus parabéns aí a todos os participantes de mais essa etapa do ranking Brasil Virtual Equitação de Trabalho. Obrigado. Olá, amigos da Equitação de Trabalho, a juíza Cláudia comentando o pódio do Cavalos Novos B, da primeira etapa do Campeonato Virtual 2021. Aqui tivemos no terceiro lugar Ana Vitória com o Chiquinho, segundo lugar de novo Ana Vitória com sua outra montada, Kiss, e em primeiro lugar Sérgio Faria com o Duque. São 3 cavalos que os 3 assim dão a impressão de muito compenetrados no serviço, devem ser agradáveis de montar, de certa maneira eu tenho vontade de montar os 3, testar os 3. E as notas refletem isso, de certa maneira.
O Chiquinho ficou em terceiro lugar porque ele ainda não faz o redil a galope, então isso aí deu uma nota relativamente menor em relação aos outros dois, mas um cavalo de muita qualidade. O Kiss, sempre um cavalo, Kiss com a Ana Vitória, sempre um conjunto agradável de se ver. Para subir alguns pontos, meios pontos, talvez desenvolver um pouco mais a precisão em alguns detalhes. Por exemplo, na vara no tambor, no depósito da vara no tambor, e talvez 10% de energia a mais no galope, não muito, só um toquezinho. O nosso vencedor da etapa, Sérgio Faria, com o Duque, um cavalo de bastante expressão, muito equilibrado, muito correto. Talvez ainda também falte um pouco de energia no galope, mas é um pouco característico da raça também. Mas é um cavalo que alia precisão com descontração. Ele parece não estar nem um pouco tenso na execução do trabalho. Então acho que 3 conjuntos de muita qualidade, 2 cavaleiros com suas 3 montadas, sempre muito agradáveis e corretos de se ver nos estilos diferentes, nos cavalos diferentes que eles montam. É sempre uma aula para todo mundo ver como a equitação de trabalho, a boa equitação de trabalho consegue ser ao mesmo tempo parecida e diferente. Então, muito obrigado pela participação e aguardemos aí as próximas etapas. Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para um breve comentário sobre a categoria Aberta Amadores. Esta é uma categoria bem disputada. Nesta etapa, por exemplo, a diferença entre o terceiro e o segundo colocado ficou em aproximadamente 1,5 pontos percentuais. Já entre o segundo e o primeiro colocado, essa diferença foi de 2,5 pontos. Dito isso, o terceiro lugar ficou com Aldenice Santos Siqueira, montando Era da Prata, um animal da raça puro sangue lusitano. O conjunto realizou uma boa prova, precisando de pequenos ajustes nas abordagens de alguns obstáculos, assim como no ritmo, e uma atenção maior deve ser dada aos altos. Um conjunto com boas transições e muito focado. A segunda colocação foi para Karim Jordan Maranhão, com Gaia do Carvalho, uma égua da raça puro sangue lusitano. Uma boa apresentação, um bom ritmo de prova, com transições fluídas. Precisa dar mais atenção às encurvaturas e aos altos. Os altos devem ser mais quadrados e mais retos. O primeiro lugar da Renata Varela Correia, que montou Antares, um cavalo da raça Manga Larga Marchador. O conjunto realizou uma prova bastante uniforme, um ritmo constante, transições limpas e fluídas, e foi muito objetivo. Precisa de pequenos ajustes nos altos, um pouco mais quadrados e retos, e na série de alguns obstáculos. Tem que tomar cuidado para não se precipitar um pouco e acabar prejudicando as transições de saída. Parabéns a todos os conjuntos participantes desta categoria e espero que continuem nos proporcionando disputas como estas. Forte abraço e até a próxima! Cláudia agora comentando a categoria preliminar amador, onde nesta etapa tivemos concorrente único, o Mauro montando seu famoso Xerox de muita qualidade, como sempre executando os exercícios com muita facilidade, um prazer de se ver, conjunto muito harmônico, né? Dá para ver que os dois estão se divertindo, esse é o principal que a gente busca. O que eu senti falta aqui, que o galope estava contido demais. O cavalo estava com a passada de galope um pouco curta e a gente sabe que ele é capaz de muito mais expressão ainda. Então a sugestão para o Mauro seria ousar um pouco mais, mostrar um pouco mais os maravilhosos andamentos que esse cavalo tem, para a gente
curti ainda mais essa apresentação. Parabéns, Mauro e Xerox. Agora a Cláudia comentando a categoria preliminar, que foi um exercício muito interessante para mim, contando com apenas 2 concorrentes, com 2 cavalos, à primeira vista muito diferentes, mas na verdade muito parecidos em sua herança de cavalos ibéricos. Um cavalo crioulo do Aloísio, né, montado mais no estilo western, um cavalo manga larga marchador da Sofia, na montada clássica, e não são parecidos, não, nem tanto porque ambos são castanhos escuros muito bonitos, mas porque são muito corretos, compenetrados, galope cadenciado, querem agradar seu cavaleiro a todo custo, mostram aquele brio contido típico dos cavalos ibéricos que eles trouxeram para essas 2 grandes raças sul-americanas, o crioulo e o manga larga marchador. E tanta qualidade se reflete nas notas, né? Foi praticamente um empate técnico, 10 pontos, 0,10 de diferença entre um e outro. Então realmente para os juízes foi bastante difícil. Às vezes é um pequeno detalhe que dá um pouco mais de nota aqui e ali, né? Vamos aguardar as próximas etapas, porque a competição entre esses conjuntos com certeza promete ser acirrada. Então, parabéns tanto a Sofia com o Arum, quanto ao Aloísio com o seu Santiago. Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para um breve comentário sobre a categoria intermediária. Esta é uma categoria das mais disputadas da equitação de trabalho. Nesta etapa, tivemos uma diferença de aproximadamente 1,5 pontos percentuais entre o terceiro e o segundo colocado, e o campeão ficou apenas 2 pontos à frente do segundo lugar. O terceiro lugar foi para Luísio Marins com o UDC Equistro Hip Hop, um puro sangue lusitano bastante habilidoso que vem crescendo na modalidade. Uma boa prova foi realizada por esse conjunto, com facilidade nos movimentos e um bom ritmo. Uma bela execução do obstáculo de número 6. Alguns detalhes foram observados para um melhor desempenho, como ajuste nas mudanças de pé, em alguns momentos houve um pequeno atraso, nos altos, e executar o obstáculo de número 5 no apoio, que para esta modalidade já é exigido. O segundo lugar ficou com Roberto Hall e Artemis da Sasa JE, outro puro sangue lusitano bastante experiente na equitação de trabalho. O conjunto teve um bom ritmo de prova, transições bem limpas, foi muito objetivo. Teve uma bela execução do obstáculo também do número 4. Precisa ajustar algumas coisas, como a abordagem de obstáculos e os altos. Já o primeiro lugar foi para Benedito Torres Macedo, que montou Almansor Juruá, outro cavalo da raça puro sangue lusitano. O conjunto realizou uma prova bem uniforme, com uma bela execução do obstáculo número 2. Boas abordagens e bom ritmo, bastante fluência. Os ajustes devem ser feitos nos altos e desenho entre os tambores. Parabéns a todos os competidores e espero ver mais disputas como esta nas próximas etapas. Forte abraço a todos e até a próxima. Olá, eu sou a juíza Tâmara, estou aqui para comentar sobre a categoria principal. Este conjunto já se apresenta há muito tempo, é um conjunto multicampeão desta categoria, possuindo assim bastante experiência. O conjunto nesta prova demonstrou um bom ritmo de galope, boas transições, porém deve se atentar aos altos, pois nesta categoria, um alto bem enquadrado
ajuda nas partidas ao galope após a execução do exercício. Cuidar também da abordagem da porteira, pois ficou um pouco fora com a garupa, precisa ser um pouco mais reto. Ficar de olho também no desenho dos tambores, ficou um pouco irregular. No geral, a prova foi muito boa, uma belíssima apresentação. Parabéns ao conjunto.